Retorno ao trabalho pós-pandemia. O tema chama atenção porque traz uma série de reflexões. Aliás, uma preocupação de todo cidadão. Essa questão dessa transição, esse novo normal, todas essas dinâmicas, essas denominações trazidas e agora, de qualquer forma, pensada pelo direito. O direito vem para equalizar essas relações sociais e aí nós ficamos naquele dilema, né? O que fazer depois da pandemia? E a questão das gestantes, o direito do trabalho propriamente dito. Quando eu penso em direito do trabalho, eu penso em dignidade. Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje no programa o Dr. Henrique Massara, advogado e especialista no tema. Como vai, doutor? Prazer, Leopoldo. Tudo bem? Queria agradecer o convite imensamente. Eu acho que essa iniciativa do programa Nosso Direito em Ação é muito válida, né? A população precisa de esclarecimento. Então, agradecer o convite e espero poder contribuir com as dúvidas, né, que são inúmeras em relação à pandemia e a esse retorno, considerando que nós estamos aí migrando para uma fase melhor, né, mais tranquila da pandemia. A gente assim espera, então nós temos que nos preparar para como que vai ser o retorno dos trabalhadores nesse momento. Aliás, você inaugura aqui um novo cenário no programa. O programa que é transmitido por alguns canais comunitários, é transmitido pelas redes sociais. O programa que vem expandido a cada dia e estamos aí inaugurando um novo cenário. E o doutor acaba de inaugurar um novo cenário do programa. Então você, telespectador que está nos assistindo, sempre acompanhará e pode trazer sua opinião. Se você acha que o nosso cenário está a cada dia mais dinâmico, né, venha participar também, porque com certeza nós temos certeza que são os convidados e os telespectadores que fazem esse programa a cada dia mais importante. Mas é um prazer inaugurar esse cenário com o doutor que é especialista do tema e ainda falando sobre o direito do trabalho. Eu acho fantástico o tema. Doutor, questão dessa volta ao trabalho, o que o direito do trabalho vem pensando em relação a isso? Ou seja, pensando no trabalhador e no empregador. Bom, Leopoldo, em relação ao retorno ao trabalho, a gente precisa fazer um retrato do que se passou, né, anteriormente, no início da pandemia. Então, nós estamos aí num momento totalmente diferente lá do início do ano passado, em que a situação era muito mais crítica, né? Então, todos nós vivemos um momento de incerteza, tanto o trabalhador como o empregador, naquele início da pandemia, com inúmeras medidas provisórias. Então, não se sabia como agir, se o trabalhador ia para o trabalho remoto ou não, né? E, atualmente, nós estamos num cenário, vamos dizer, mais seguro. Então, as empresas já estão se preocupando em como deve ser feito esse retorno ao trabalho. Como as empresas devem agir para não descumprir a legislação, para não descumprir, né, esse estado ainda de emergência da saúde pública que estamos vivendo. Então, é importante a gente entender primeiro, né, que hoje nós estamos aí com 143 milhões, mais de 143 milhões de vacinados com a primeira dose. Então, isso corresponde a 67% da população brasileira. E 52% das doses recebidas pelos estados. Então, temos 67% com a primeira dose. E já com a segunda dose, totalmente imunizados ou com a dose única, daquelas vacinas que dão a dose única, 39,1% da população. E das doses recebidas do estado, 29% foram já aplicadas nos cidadãos. Então, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta de alguns telespectadores, que, aliás, eu respeito a liberdade de cada um, e quem não quer tomar a vacina. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que servidores, advogados só ingressam nos prédios do Poder Judiciário se comprovarem ali que tomaram a vacina. Queria saber a sua opinião em relação a isso e aquela questão dos trabalhadores. Sim. Esse é um ponto delicado e tudo começou, né, quando a vacina ela saiu com uma decisão do STF que entendeu que a vacina ela não era obrigatória, porém compulsória. Então, a pessoa, o trabalhador, da mesma forma que qualquer cidadão, ele não é obrigado a tomar aquela vacina, mas ele deve tomar, considerando que é para o bem coletivo, né? Então, a discussão que existiu quando a vacina começou a ser aplicada era: aquele trabalhador, ele pode se recusar a tomar essa vacina? Se ele se recusar, ele vai ser dispensado por justa causa, né?
ou ele vai ser dispensado sem justa causa, uma dispensa que não tem um motivo. Então, a partir dessa decisão do STF, que ela entendeu que se aquela vacina ela estiver no Programa Nacional de Imunizações, se ela tem aplicação obrigatória determinada em lei, se ela também é objeto de determinação da União, de Estado ou município, não se caracteriza uma violação à liberdade de consciência, de convicção filosófica dos pais e responsáveis, nem tampouco do poder familiar ou de qualquer cidadão. Então, a discussão de eu não posso tomar a vacina porque eu não quero ter meu corpo violado ou algo desse tipo, ela foi superada com essa decisão do STF. Imediatamente, surgiu uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, dizendo que poderia sim ocorrer a dispensa por justa causa daquele trabalhador que se recusasse. E aí essa situação, ela causou aquele alvoroço no momento, né? E o que ficou definido e que os tribunais têm entendido? Que se aquele trabalhador, mesmo orientado pelo empregador sobre a necessidade da prevenção, a necessidade da vacina, a proteção que ela vai dar para ele, advertido também, por exemplo, se recusar a vacinar numa primeira oportunidade, e posteriormente ainda sofrer uma suspensão, que é mais uma outra punição, e ainda assim se recusar a vacinar, ele pode sim ter o contrato rescindido por justa causa, ou seja, ele vai estar descumprindo uma norma de saúde pública e ele vai estar também infringindo a CLT, porque a CLT prevê que um empregado ele tem que colaborar com o ambiente de trabalho e com a saúde no ambiente de trabalho. Então, se o empregador edita ali uma norma, um regulamento interno, que aquele trabalhador tem que ser vacinado e ele se recusa, ele está sim cometendo uma falta no ambiente de trabalho. Então, ele está sujeito à sanção. Eu tenho acompanhado o que algumas pessoas estão dizendo sobre a questão da liberdade de cada um. Inclusive, algumas pessoas ingressaram, e até em algumas redes sociais, aqui longe de qualquer tipo de posição política, começaram a divulgar aí habeas corpus, situações em que se ingressa no Poder Judiciário buscando aí uma eventual liminar para que pudesse ou retornar ao trabalho. Não sei se no direito do trabalho também aconteceu. Como que fica essa situação? Quer dizer, não tem o que fazer? Aconteceu sim alguns habeas corpus, mas diante dessa decisão do STF, de que essa obrigatoriedade da vacina, ela é possível, né? Ela pode ser exigida, mas você não pode, por exemplo, prender um cidadão ou obrigá-lo no sentido de forçá-lo a tomar a vacina se ele não quer. Ele tem o direito de não tomar. Mas aí você tem duas questões, né? É o que você está dizendo. A violação ao corpo humano, um direito individual. O outro é um direito coletivo que é muito maior. Você vai correr o risco, o empregador, de contaminar toda a coletividade do ambiente de trabalho. Então essas ações, os ganhos de causa têm sido para as empresas que têm dispensado por justa causa. Agora, para ficar muito claro, aí, tanto eu acho para empregado como para empresa, a gente precisa entender que não pode ser de um dia para o outro, né? Muitos trabalhadores são humildes, não têm o conhecimento, não têm os esclarecimentos, e aí, como você mesmo disse, hoje o debate no nosso país está muito politizado, né? Então, ele fica um debate ali no campo das ideias, sem muita discussão técnica. E isso é muito ruim. E aí vem a questão do presidente da República, que me parece que não tomou a vacina, participou de uma reunião da ONU e virou aquela polêmica, né? Então isso tudo traz uma discussão em cima do tema, e agora o órgão máximo determinando, e aí às vezes perguntam, né, mas o órgão máximo determina, quer dizer, é ele que tem que determinar? É o órgão máximo hoje do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, na hierarquia constitucional. Eu acho que longe de discutir se ele tem legitimidade ou não, mas possui, claro. Né? Claro. E de fato tem que ser respeitado, as decisões têm que ser respeitadas. Enquanto você tem um judiciário que é de fato o Tribunal Constitucional e o responsável por decidir essas questões, ele dá uma decisão de que a vacinação é obrigatória, ele tem legitimidade para isso. Por outro lado, os políticos têm legitimidade para legislar, né? Você tem o poder legislativo. Então, essas várias normas, essas medidas provisórias que saíram aí de suspensão de contrato de trabalho, redução de carga horária, tudo pelo legislativo. E, obviamente, o político falando que a vacina não serve, que não tem necessidade de tomar, influencia uma população mais carente a acreditar naquela situação sem comprovação científica. Então, por isso que a Justiça do Trabalho caminha no seguinte sentido.
dever de orientar o trabalhador. Então, você tem que ter a orientação devidamente documentada. Então, você vai fazer um treinamento na sua empresa, o trabalhador vai entender por que ele tem que ser imunizado. E aí, feito isso, o empregador já tem o direito de exigir. Às vezes, até colaborar com o agendamento de vacina, né? Aquele trabalhador, às vezes, ele não vai ter condição de entrar na internet para agendar a vacina. A gente tem que pensar nisso. Não é no trabalhador que está dentro do escritório, né? É ali que tem conhecimento de tudo, noticiário, acesso à internet. Não, o trabalhador que está na rua, né? Um coletor de lixo, um trabalhador, um pedreiro, essas pessoas mais simples que elas vão falar assim, eu não preciso de vacina, né? E essa pessoa tem que ser orientada, e às vezes tem que ser agendado para ela. Muitas empresas, Leopoldo, têm feito até iniciativas coletivas. Então essas empresas maiores, elas vacinam os trabalhadores num esforço coletivo. Elas combinam ali com determinado órgão, em determinado local, e levam aqueles trabalhadores para vacinação. E ali você está preservando a saúde deles e garantindo que, né, não vai ter nenhum prejuízo para a coletividade. Mas aí, se um trabalhador ele ainda assim se recusa, mesmo conscientizado, aí pode sim a empresa aplicar a rescisão por justa causa por indisciplina. Tá? Primeiro, a falta por ele não estar utilizando, aí, não estar respeitando as questões de normas de segurança e saúde do trabalho, e aí é um ato de indisciplina que está previsto no artigo 482, a linha H da CLT. Então, ele pode ter esse seu contrato rescindido. A Justiça do Trabalho tem ido nesse sentido. Vai avaliar caso a caso, mas é importante que o empregado que está nos ouvindo, o colaborador, que ele tenha conhecimento disso. Ele está colocando, às vezes, o emprego dele em risco e a saúde dele também, né? Então, qual que seria a vantagem de não se vacinar? Então, lá atrás, quando saiu essa possibilidade justamente por conhecer a Justiça do Trabalho e achar que a Justiça do Trabalho não iria decidir no sentido de rescindir por justa causa, da possibilidade de justa causa do trabalhador. Mas aí, ao longo do tempo, as decisões foram saindo e aí a gente ficou mais claro como que o empregador vai agir. Tá? Então, hoje está bem, assim, vamos dizer, pacífico essa possibilidade de justa causa, desde com a orientação e com as sanções antes também, né? Porque você tem que aplicar uma sanção no empregado antes de dispensá-lo imediatamente, Claro. né? Agora, essa questão das gestantes, me parece que a lei agora trouxe uma série de inovações, a gestante se afastando na pandemia, e aí fica a pergunta, até para aquela gestante que está em casa, ou que retornou num prazo diferente, ou que não acompanhou a mudança da lei, até o empregador que não ficou atento à lei, como fica essa questão do prazo hoje junto à legislação trabalhista? Quando que a gestante retorna depois da pandemia? E mais uma pergunta, estamos na pandemia? Pois então, estamos ainda, né? Ainda está valendo, né, as normas, são várias normas que prevêem esse estado de saúde pública, estado de calamidade pública e de emergência em saúde pública. Então, enquanto valer essas normas, a Lei 14.151 de 2021, que prevê esse afastamento de gestante do trabalho presencial, também vai estar valendo. É uma lei federal. E o que ficou muito na dúvida, Leopoldo, dessa lei é porque são em relação às gestantes que não podem trabalhar no teletrabalho, né? Porque o que previu a lei? Que durante a emergência de saúde pública, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades do trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. Então ela pode trabalhar por meio de teletrabalho, né, que é um trabalho que ela não vai trabalhar no ambiente da empresa ou no domicílio do seu empregador, um trabalho remoto, pode ser até um trabalho externo, uma vendedora, por exemplo, né? Então, nem sempre é só aquela pessoa que vai trabalhar em home office, né? Tem essa diferença. O trabalho presencial, às vezes, é de uma pessoa, de uma gestante que trabalha como vendedora. Ela vai ter contato com outras pessoas. Então, se ela vai ter contato, ela tem que ser afastada. Ou uma outra forma de trabalho à distância. Então, a lei trouxe essa previsão. O que aconteceu com isso? As pessoas ficaram na dúvida. E eu que tenho uma doméstica, que ela tem que trabalhar presencial na minha casa. Eu não vou ter condição de afastá-la e pagar uma outra doméstica para trabalhar. Então, quem que vai arcar com esse custo? Esse foi um dos pontos mais graves dessa legislação. Ela não trouxe a previsão. Então, todas as pessoas, pequenos empresários, empregadores de domésticos, ficaram desesperados. Como que eu vou fazer em relação a isso? E aí, Leopoldo, é interessante o seguinte, é bom que todos saibam que o caminho é que o INSS arque com isso. Então, a legislação não trouxe essa previsão.
Mas aí já estão acontecendo julgados que o empregador pode encaminhar essa empregada, a doméstica ou qualquer outra, para o INSS. Possivelmente o INSS não vai afastá-la, mas ele tem ali fundamentos para entrar com uma ação judicial contra o INSS para o INSS ter que arcar. Então nós já temos até decisões em São Paulo da Justiça Federal determinando que esse benefício seja uma antecipação aí de salário maternidade. Ou, às vezes, em alguns casos, até um desconto na contribuição que o empregador paga para o INSS. Sim. Porque... né? A questão remota, por exemplo, que é uma dinâmica bem diferente, nova, que, na verdade, trouxe um repensar na própria legislação. Como fica essa questão? Muitas vezes a gestante não consegue trabalhar de forma remota. Acho que todo cidadão hoje busca ter um computador em casa, mas até a empresa pode fornecer. Mas muitas vezes a gestante não consegue trabalhar remotamente. E aí, como é que fica a situação? E aí, pois então, se a gestante não tem como trabalhar remotamente, aí exatamente ela vai ter que ter receber esse benefício, né, pelo empregador. Pela lei, ele teria que arcar, mas ele vai ter que afastar ela de qualquer forma, tentar que ela seja afastada pelo INSS recebendo pelo salário maternidade, né? E aí, se ele não conseguir que o INSS pague, vai ter que entrar com uma ação judicial, mas vai ter que afastá-la de qualquer forma, porque esse direito ela tem, né? Então ele não tem como escapar desse afastamento. Antes, Leopoldo, isso a gente tinha uma possibilidade, eu não sei se vocês ficaram sabendo, da medida provisória 1045, que aí ela teve uma previsão de suspensão do contrato de trabalho, de redução do contrato de trabalho, uma nova previsão, mais uma das várias que a gente teve ao longo da pandemia. Só que ela foi revogada, né? Ela não foi aprovada pelo Senado. Aí você imagina a loucura, né, Leopoldo? A pessoa que ali, o empregador, naquele momento, suspendeu o contrato de trabalho da gestante e aí a medida provisória não é aprovada. Então, como que fica nesse caso? Aí é importante que a gente pense o seguinte: se ele já fez a suspensão do contrato de trabalho, que tinha essa possibilidade mesmo, olha, eu não tenho como arcar com o salário da minha gestante, então eu vou suspender o contrato de trabalho dela utilizando a medida provisória. Se você fez isso, mantenha, porque você fez na vigência da medida provisória. Agora, as pessoas que estão passando por isso neste momento, eu não aconselho a suspender o contrato de trabalho, porque a medida provisória não foi aprovada pelo Senado. Então, quem já fez... comentário, questão da vacina. A gestante tomou a vacina. Ela pode ser impedida de ser afastada da empresa? Quer dizer, pode não afastar a gestante ou não tem jeito? Olha, se ela tiver tomado a vacina... Sim. Se ela tiver tomado a vacina... Bom, se ela tomou a vacina. Aí, se ela tiver tomado a vacina, ela está, em tese, protegida. Só que você não tem nada na lei e nada na jurisprudência que te proteja em razão disso. Porque a legislação, ela não fala que se ela estiver vacinada, você vai poder mantê-la no trabalho presencial. Eu fico tão preocupado com essa questão da vacina, porque tem gente tomando a vacina, pelo menos aqui, próximo aos estúdios, por exemplo, pessoas tomando vacina, 2 doses e sofrendo aí com a doença. Muitas pessoas. De outra forma, uma série de normas sendo editadas, eu não quero aqui polemizar de uma forma política, mas eu acompanho pessoas próximas tomando 2 doses e aí fica essa questão se tomou, se não tomou, quer dizer, gestante toma vacina, pode retomar, não pode, como que o direito do trabalho vem regulando isso? Quer dizer, não tem jeito, são as normas advindas do Supremo Tribunal Federal, dos órgãos do Poder Judiciário? Exatamente. E aí, exatamente por esse motivo, Leopoldo, que aí se a gestante tomou as 2 doses, ela está imunizada até determinado percentual, né? Que aí é uma questão científica. Mas aí ela não pode retornar ainda ao trabalho presencial. Ela tem que se manter afastada, porque é a proteção dela e do bebê. Então, a recomendação que a gente dá, tanto para a gestante como o empregador, é manter o afastamento. Não há nada na lei que tenha previsão para você retornar com a gestante ao trabalho. Inclusive, ações judiciais nesse sentido, em que empresas entram falando, olha, eu vou retornar com a gestante porque ela tomou as 2 doses ou que ela está imunizada. Não tem tido ganho de causa, você não tem nenhum fundamento legal para retornar com a gestante. Então isso não é aconselhável, ela vai ter que continuar afastada. Eu acho que é a melhor medida, né, Leopoldo? Para a gente. E o INSS? O INSS arca automaticamente? Como fica essa questão do INSS? Porque o INSS é um grande problema, quer dizer, não é um problema. Existe uma burocracia ali, como é que fica? Tem que ingressar, não tem? É automático? Como que fica? Então, assim, o que o empregador deve fazer?
ele deve tentar, primeiro, o afastamento administrativo. Então, ele vai encaminhar aquela gestante para o INSS, com base na legislação trabalhista, inclusive porque tem um artigo da Justiça do Trabalho, um artigo da CLT, me desculpe, que ele tem a previsão que gestantes em atividades insalubres têm que ser afastadas. E quem vai arcar com o salário da gestante é o próprio INSS. Então, tem essa previsão na CLT. Então, o empregador tem que tentar administrativamente. Não conseguindo, ele vai ter, sim, que ajuizar uma ação na Justiça Federal, com base aí nesse artigo no 384 da CLT, dizendo que ele tem direito, sim, a receber aí de volta, ou que receba a gestante como salário maternidade esse período de afastamento. Mas eu penso que as questões estão sendo resolvidas judicialmente, Leopoldo. O empregador não está conseguindo resolver isso administrativamente. Ele vai ter que entrar na justiça para ser ressarcido ou para conseguir o benefício. Agora, e o cidadão que participa do grupo de risco, por exemplo? Ele pode se negar a voltar ao trabalho presencial? Ou como fica essa questão desse público? Eu penso que sim. Se o senhor puder até explicar para o telespectador o que é o grupo de risco, propriamente dito. Sim, claro. O grupo de risco é pessoas com comorbidades graves, a pessoa com cardiopatia grave, com câncer, né, com a imunidade muito baixa, todas as doenças que baixam muito a imunidade, né, pessoas com mais de 60 anos de idade são consideradas de grupo de risco. O então, HIV entra nessa questão? Também, tem HIV, claro. Porque, lógico, ele vai ter ali uma diferença ali na questão da defesa do organismo, entra também. Com certeza, com certeza. Então, o que esse trabalhador precisa? Ele vai ter ali uma possibilidade de simplesmente falar, não, eu estou muito doente, não vou retornar ao presencial. Não, ele não tem esse direito. Ele vai ter que, com a recomendação médica, com atestado médico, com parecer médico, bem embasado, exames, apresentar isso à empresa e falar, olha, eu estou em um estado grave, eu tenho uma comorbidade grave, eu sou do grupo de risco, ou eu até contraí Covid e ainda estou com a imunidade muito baixa. A gente tem visto isso muito, né, Leopoldo? As pessoas aí tendo Covid e se debilitam muito, a imunidade cai bastante, a pessoa fica ali, perde 10, 20 quilos com essa doença, e aí ela precisa de um momento de recuperação. Não é recomendado, obviamente, que ela retorne ao trabalho presencial e corra esse risco. Então, com a recomendação médica, ela tem todo o direito. Se ela não conseguir isso junto à empresa, alguns casos a gente tem tido o pedido de rescisão indireta, Leopoldo, que aí aquele trabalhador entra na justiça e fala, a empresa está se recusando a deixar que eu trabalhe telepresencialmente. E eu não tenho condições de trabalhar presencialmente, eu estou debilitado, ou eu tenho uma comorbidade grave, eu posso falecer se eu contrair Covid. Então, com a recomendação médica, é possível que ele ganhe a causa na Justiça do Trabalho, ele consiga rescindir o contrato dele, né? Que é uma rescisão sem justa causa. Ao invés dele pedir demissão, ele vai sair daquela empresa e receber todos os direitos que ele tem. Então, dessa forma, eu acredito que é possível. Não quero tomar a vacina, por exemplo. Eu corro risco de ser demitido? Com certeza, com certeza. Seja qualquer tipo de enquadramento ali da... Qualquer tipo. Como a gente estava dizendo, a recusa da vacina, é um direito individual, ele pode recusar, só que ele vai estar descumprindo normas de saúde pública e que são essenciais no ambiente de trabalho. Então Como ele vai você estar comprova isso na prática? O cidadão chega, trabalha numa empresa, a empresa diz que ele tem que vacinar, ele tem que chegar com um documento emitido ali ou pelo governo, ou enfim, onde ele tomou a vacina, comprovando, quer dizer, basta um simples documento, o que ele apresenta para o empregador? Para o empregador comprovar que ele tomou a vacina, ele vai apresentar o cartão de vacinação. Inclusive em São Paulo eles já estão com cartão digital, uma emissão digital de vacinação, uma comprovação, que facilita ainda mais. Mas o cartão de vacinação eu entendo que basta aí para ele comprovar que ele tomou a vacina, né? E aí, dessa forma, ele vai estar apto a trabalhar. Agora, é óbvio também que a gente tem uma situação, Leopoldo, que você está falando de recusa de vacina, que também por recomendação médica o trabalhador pode não tomar. Então, às vezes, o trabalhador ele vai ter a recomendação médica por alguma doença que ele tem, que ele não pode tomar aquela vacina, às vezes já está em estado muito grave e no saúde tem uma comorbidade muito grave que é incompatível com a vacina. Aí cabe ao médico fazer essa declaração e levar ao empregador. Aí ele tem uma justificativa. É um motivo justo aí para ele não ser dispensado. Aí eu acho que é viável. Fora isso, ele não tem razões para uma recusa
da vacina, né? Infelizmente, aquele trabalhador não pode continuar no ambiente de trabalho e colocar em risco a saúde não só dos colaboradores, né, Leopoldo? Ele vai colocar dos colaboradores e também dos familiares, da comunidade. Aí é o efeito cascata que a gente já está presenciando dessa doença, né? Que agora é um momento chave para ficar livre, a gente conseguir sair dessa pandemia de uma vez, né? Deixa eu aproveitar a sua presença para que falasse um pouco sobre a questão do direito do trabalho, na sua opinião, como profissão, pensando naquele cidadão que está nos assistindo e que pensa em seguir a carreira do direito, o jovem advogado, as pessoas que estão nos assistindo. Fala um pouco sobre esse ramo do direito que é muito explorado no sentido de que é muito, as pessoas buscam muito, né? Na faculdade de Direito, eu penso que durante a universidade os alunos não gostam tanto do tema, mas depois que pegam gosto aí pela profissão, recebem a carteira do advogado, muitos acabam seguindo essa vertente do direito. Fala um pouco para nós. Eu fico muito confortável de falar sobre isso, porque desde que eu saí da faculdade, eu sempre pensei em advogar. E o direito do trabalho veio na minha vida de uma forma natural. Foi até interessante isso, porque há 13 anos, quando eu me formei, eu abri meu escritório, né? Na verdade, entrei na sociedade com 2 sócios, né? Um colega meu já de faculdade e um sócio também na área de direito administrativo, e começamos a trabalhar na área de direito do trabalho, eu especificamente. E o direito do trabalho é um ramo muito rico para o advogado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, você vai ali construindo o seu nome na advocacia, e o direito do trabalho sempre tem muita demanda. Então, você vai ali se estudando e se aperfeiçoando cada vez mais com o direito do trabalho, vai gostando cada vez mais, e aquilo ali não tem como você sair mais de tanta demanda, tanta dúvida, tanta consulta que a gente tem a responder. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo esse trabalho preventivo também, né? Então, eu sempre gostei dessa área preventiva, tanto que eu falo muito de integridade trabalhista. Então, eu me interessei também vendo muito litígio e processo judicial trabalhista por tratar da parte preventiva. E aí comecei a desenvolver. E eu acho que é uma carreira muito boa, a carreira de advogado trabalhista. Tem espaço para muita gente. Muitas pessoas falam, Henrique, como é que foi o seu trabalho na pandemia? O meu aumentou, né? Porque com a quantidade de medidas provisórias e dificuldades que as pessoas têm enfrentado com o direito do trabalho, então eu não parei em nenhum minuto. Quando iniciou a pandemia, o trabalho ele elevou muito, né? Já tinha um ritmo muito elevado, e aí a gente precisa, às vezes, você tem uma consultoria para uma empresa, você tem que fazer uma defesa no Ministério Público do Trabalho, porque a empresa está sendo fiscalizada, por exemplo, por não estar cumprindo as normas de segurança do trabalho. Então você tem que reunir documentos, né? Mostrar num plano de ação que aquela empresa está tomando as medidas preventivas para os trabalhadores. Então isso aí foram situações também no aspecto preventivo, tem muito espaço no direito do trabalho. Então acho que os seus telespectadores que têm interesse de seguir nessa área, Leopoldo, é uma área muito boa, e é uma área que é a nossa vida, né, Leopoldo? É a vida que ali o trabalho que a gente faz no dia a dia, e impacta a vida das outras pessoas. Então todo mundo quer saber, todo mundo tem curiosidade, então eu acho muito interessante. Então incentivo a todos a participar, a atuar nessa área. Doutor Henrique, eu quero agradecer a sua presença, foi muito importante, muito esclarecedor falar sobre direito do trabalho. Mais do que esclarecer o tema, tenho certeza que a sua atuação aqui, a sua participação fez cidadania, esclarecendo o cidadão. Eu acho que o advogado trabalhista ele tem, eu acho, um lugar no céu, no sentido de que ele, com certeza, garante dignidade para muita gente, porque quando ele, de qualquer forma, ele busca ali o resguardo da lei, a defesa do cidadão, no trabalho, não tem jeito, né? A contraprestação pelo serviço prestado é mais do que isso, né? Questão de dignidade, retribuição por aquilo que ele faz para tornar o mundo melhor. Quero agradecer a sua presença. Leopoldo, eu que agradeço. Para mim foi uma honra participar do nosso Direito em Ação. Agradeço muito a oportunidade. Espero ter colaborado, ter tirado as dúvidas. Continuo à disposição de vocês também para participar sempre que vocês entenderem necessário. E agradecer aos telespectadores também. Tendo dúvidas aí também tem o Instagram, o Henrique Massara ADV, para quem quiser aí conversar comigo sobre direito do trabalho. É um tema que eu gosto muito, é muito caro para mim. E então, muito obrigado, Leopoldo, muito obrigado, nosso Direito em Ação, e sucesso aí nessa empreitada de vocês, que eu tenho certeza que
traz muito valor para a população, com temas aí que são de interesse de toda a sociedade. Muito obrigado, Leopoldo. Nós que agradecemos, o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui hoje com um novo cenário, um teste, e mais do que isso, né, a sensação de prestação de serviço à comunidade. Porque quando nós desenvolvemos comunicação, e principalmente com profissionais como o Dr. Henrique, que está aí na tela conosco, com certeza vamos transformar e vamos contribuir para um futuro melhor. O programa fica por aqui. Até a próxima semana.